Bom, então, né, agora que está funcionando aqui certinho, né, como eu ia dizendo, dando seguimento à aula anterior, a gente vai ver um pouco hoje, a partir de hoje, né, sobre algumas outras técnicas de resolução de sistemas lineares, a começar pelo escalonamento. Então hoje a gente vai estudar um pouco dos chamados sistemas escalonados. Né? Okay. Então, deixa eu voltar aqui para deixar esse sublinhado reto. Né? Então, como eu havia dito, né, o escalonamento ele é uma das técnicas de resolver sistemas lineares, assim como a regra de Cramer também só que ele tem a vantagem de ser muito mais prática quando você tem sistemas lineares muito maiores, né? Então, quando você tem aí sistemas lineares com 5, 6, 7 equações, por exemplo, né? A regra de Cramer ela se torna inviável de você fazer no papel e caneta. Dá para fazer? Dá, mas você vai ter um tempo e muita tinta e caneta para você resolver isso e a chance de erro é muito grande, né? Pela técnica que a gente vai ver hoje, dá para você fazer, né, dependendo aí do sistema, dá para você fazer no papel e caneta, ou dá para você implementar um algoritmo aí utilizando alguma linguagem, né, de repente aí utilizando um software como o Maple, o Matemática ou algo assim, né, você consegue implementar algumas linhas lá de programação utilizando as ideias, né, por trás, para poder resolver um determinado sistema de uma maneira muito mais simples, né, demandando uma capacidade computacional bem menor. Tá? Então, vamos ver aqui pelo menos uma definição, né, do que seria uma forma escalonada. Então, vamos colocar aqui a definição. Esse escalonado ele remete à ideia de escada, né? de degraus, e vocês vão entender por quê. Né? Porque a ideia é você transformar um sistema, né, em algo que te lembre, que te remete à formação de uma matriz triangular superior. Né? Ou seja, com toda uma parte de baixo aí formada apenas com triângulos de zeros. Tá? E isso vai facilitar muito a resolução de um sistema linear. Né? Então, mas de uma maneira bastante formal, né, a gente tem assim, ó, que dado um sistema linear, né, dado um sistema linear, né, lembra que a gente chama de SL, né, para poder abreviar aqui na escrita, que de uma forma bem geral a gente pode escrever assim, ó, A11, x1, A12, x2, A13, x3 e assim vai, 1n, xn, b1. Colocar só mais umas duas linhas aqui, A21, x2, A22, x2. Né? É aquele velho sistema que a gente já escreveu tantas vezes, né, de forma genérica aqui, tá? B2. Né? E aqui AM1, X1, ou X1 não, né? Desculpa, aqui eu coloquei errado, aqui é X1. E aqui AM2, X2, AM3, X3, AMN, XN, né? Igual a BN. Tá? Então, só essas linhas aí, só para ficar bem caracterizado um sistema linear bem genérico, né? Bem o mais geralzão possível aí, tá? Em que cada uma dessas equações existe pelo menos
um coeficiente não nulo. Tá? Então a gente vai assumir que em cada uma dessas equações, cada um desses coeficientes que a gente vê aqui, ó, A11, A12, ou A22, AM3, né? Em cada uma dessas equações, pelo menos um desses coeficientes vai ser diferente de zero. Tá? Pode ser que todos eles sejam diferentes de zero, mas o fato é que pelo menos um deles tem que ser diferente de zero, para que nossa definição faça sentido. Né? Então a gente diz que esse sistema está na forma escalonada, né, se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Ok? Então, vou tentar escrever da seguinte forma. Né? Dizemos, a gente vai chamar aqui então esse sistema de S. Né? Então, dizemos que S está escalonado. Vou colocar aqui de outra cor. Quando o número de coeficientes não nulos não nulos ou seja, coeficientes não nulos que vêm antes do primeiro coeficiente não nulo, né? Antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Não é uma definição tão formal, mas ela cabe bem aqui para o nosso propósito. Então, bom, essa é uma definição que, como eu disse, ela não é tão formal, né, mas ajuda a expressar bem a ideia, porém eu acho que ainda não ajuda tanto a visualizar. Né? Então, para isso, vamos colocar aqui alguns exemplos para ver se vocês conseguem visualizar melhor através dos exemplos. Né? Pegar aqui até do livro mesmo de vocês, né? Se eu pegar aqui um sistema que eu vou chamar de S1, né? Um sistema aí de 3 equações. Vou colocar aqui assim, né? A primeira equação sendo x mais y mais 3z igual a 1. Né? Então aqui a gente vê que todos os coeficientes que acompanham as variáveis x, y e z são não nulos. Né? Aqui a gente tem o coeficiente 1 multiplicando pelo x, e aqui o coeficiente 1 multiplicando pelo y, e aqui o 3 multiplicando pelo z. Correto? Então, na primeira equação, todos os coeficientes são não nulos. Né? Aí, como diz a definição, ó, o número de coeficientes não nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. O que isso quer dizer? Então, a gente vai aumentando a quantidade de coeficientes nulos de equação para equação. Então, se aqui eu não tenho nenhum, na segunda equação eu vou passar a ter um coeficiente nulo. Né? O coeficiente associado a x tem que ser nulo. Aí assim a minha próxima equação vai começar em y. Tá? Aí eu vou ter uma equação, por exemplo, y menos z igual a 4. Certo? Então aqui ó, já tenho um coeficiente nulo, 0 multiplicado por x, tá? Somado com y menos z. Né? Aí aqui está dizendo, ó, aumenta de equação para equação. Se aqui eu tenho um coeficiente nulo, na próxima equação eu passarei a ter 2 coeficientes nulos. Né? Então, eu terei o coeficiente nulo em x e em y. Né? Então, eu vou ter 0 vezes x novamente, somado com 0 vezes y.
né? E vou ter apenas uma equação em z nesse caso. Vou colocar aqui 2z igual a 5. Certo? Então, isso daqui é uma ideia de um sistema escalonado. E a gente escreve ele de maneira mais simplificada dessa maneira aqui, ó. X mais y mais 3z igual a 1. Aí aqui, como é nulo, né, eu vou deixar esse espaço em branco e colocar assim, ó, y menos z igual a 4. E aqui, como os dois primeiros são nulos, eu vou colocar 2z igual a 5. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Vocês entenderam o conceito? Sim. Beleza, né? Então, vejam aí, né, a ideia que eu falei de sistema escalonado, o porquê desse nome ter uma ideia de escada, né? Que a gente forma como se fosse uma escadinha, né, com as equações, né? Os degraus representando a posição dos zeros que vão surgindo aqui, ok? Então é essa a ideia que eu quero que vocês visualizem no escalonamento, né? Então no começo a gente vai ver aqui os sistemas já escalonados, né? Depois a gente vai aprender como que se faz o escalonamento de um sistema, né? Que é o que é mais interessante, ok? Então, um outro exemplo de sistema escalonado, vamos pegar aqui S2, né, um sistema S2, pode ser aí também de 3 equações, só que com um número maior de incógnitas, digamos com, deixa eu ver, com 5 incógnitas, né? Nada nos impede de visualizar esse tipo de situação, né? Então seria assim, ó, 4x menos y mais z mais t mais w igual a 1, né? Aí digamos que nesse sistema tanto os termos em x quanto em y são nulos, né? A gente pode ver esse tipo de situação, né? A gente não precisa começar com um termo só nulo, não. A gente pode começar com 2 termos nulos, né? A única premissa é que a quantidade de termos nulos, né, de coeficientes nulos, ela aumente de equação para equação, né? Então, se nessa equação eu tiver 2 coeficientes nulos, significa que na próxima eu vou ter que ter no mínimo 3, tá? Ou então eu posso ter 4, 5 também, né? Não importa, entendeu? Ou se nessa daqui eu começar com 3 coeficientes nulos, na equação de baixo, no mínimo 4 terão que ser nulos, né? E essa é a ideia, beleza? Para poder casar bem aí com a definição que a gente colocou, ok? Então vamos começar anulando os termos em x e em y, né? Então vamos colocar assim, ó, 0 vezes x e 0 vezes y, né? Então 0 vezes x somado com 0 vezes y. Aí os termos restantes são z menos t mais w, né, igual a 0. Tá? Aí, seguindo, teríamos aqui, como eu disse, né, na equação seguinte eu tenho que ter no mínimo 3 coeficientes nulos. Então, digamos que eu vou anular os termos em x, em y e em z também, né, para não anular tantos, tá? Aí vai ficar 0 vezes x, somado com 0 vezes y, somado com 0 vezes z, e eu vou ter só equações uma equação que depende de t e w, né? Vamos dizer 2t menos w igual a 1, certo? Ou seja, se a gente for colocar aí no formato de escadinha, né, deixando vagas as posições dos coeficientes nulos, o nosso sistema ficaria como 4x menos y mais z mais t mais w igual a 1. Deixando vaga aqui as duas primeiras posições dos coeficientes nulos, vou colocar aqui então z menos t mais w igual a 0.
E aqui 2t menos w igual a 1, né? E pronto, fica assim o nosso sistema escalonado, né? Aí nossa escadinha ficaria desse jeito aqui, ó. Beleza? Tá aí dois exemplos simples, né, de sistema escalonado, tá? Então, agora vamos ver como que a gente faz para resolver mesmo um sistema desse tipo, tá? Vou colocar aqui a resolução de um sistema escalonado. Tava vendo pela quantidade de aulas que a gente tem, né? Eu acho que vai dar tempo da gente ver algumas técnicas a mais, né? Como, por exemplo, creio que na próxima aula já dá para estudar aí não sei se na próxima ou na outra eu vou ver ainda, né? Sobre o método da eliminação de Gauss, né? Dá para ver também vamos ver qual mais, decomposição LU, né? E eu vou ver quais outros métodos dá para a gente abordar, né? Porque tem alguns que, por exemplo, esse método de eliminação de Gauss, né? Tem uma espécie de variante dele aí, que é o método de Gauss-Seidel, que geralmente é estudado no âmbito do cálculo numérico, né? Mas é um método de origem totalmente assim da álgebra linear, né? Só que é mais aplicado mesmo no cálculo numérico por causa da natureza dele, né? Mas dá pra gente ver aí pelo menos o método de Gauss, né? Então dá pra gente ver várias formas diferentes de resolver sistemas, tá? Aí vocês vão escolher, dado um determinado problema, né, qual deles vocês podem aplicar, né, em cada situação, né? Então basicamente existem dois tipos, né, de sistemas escalonados para a gente considerar, né? Tem um primeiro tipo em que a gente tem uma situação como essa daqui, ó, no sistema S1 desse primeiro exemplo, né? Onde você tem a quantidade de variáveis, né, x, y, z, igual à quantidade de equações no seu problema, né? Então, problemas como esse dá para a gente formar uma matriz triangular, né, com o lado esquerdo aqui da equação, né, sem considerar esse lado direito formado pelas respostas de cada uma das equações, né? E assim o sistema ele se torna bem simples de resolver, né? Em um segundo tipo é quando você tem mais variáveis do que equações, né? Que é como, por exemplo, esse segundo sistema que a gente colocou aqui, tá? Então vamos ver como que a gente faz para abordar cada um desses casos, né? Então vamos colocar aqui, ó, a título de organização, vamos fazer cada tipo de forma isolada, né? Então, primeiro tipo, né? Então eu vou, para sintetizar o que eu falei, eu vou colocar assim, ó, número de equações igual a número de variáveis. Tá?
Então, pegar um exemplo que seja mais simples ainda do que esse primeiro caso, né? Mas que ao mesmo tempo dê para a gente fazer um pouco mais de contas, né? Vou colocar aqui esse exemplo assim, pegar com que tenha 4 variáveis e 4 equações, né? Só para a gente explorar a ideia, né? 1, 2, 3, 4, é aqui, né? Digamos que o nosso sistema seja assim, né? X mais 2y menos z mais 3t igual a 6. E a segunda equação, y mais 3z menos t igual a menos 5. Né? Tá vendo que eu anulei o termo em x, né? Ou seja, o coeficiente associado a x é nulo. Né? Então, a ideia é anular agora no mínimo 2. Né? Então, vamos anular exatamente 2 coeficientes, o x e o y, na próxima equação. Então, a nossa próxima equação será uma equação que depende de z e t apenas. Então, vamos colocar aqui, ó, 5z mais 7t. 7t igual a 21. Né? E agora, como anulamos 2 coeficientes, na próxima equação vamos anular 3 coeficientes. Né? Então, a nossa próxima equação vai estar anulada em x, em y e em z. Então, nossa próxima equação dependerá apenas da variável t. Digamos que ela tem a seguinte estrutura, 2t igual a 6. Tá? Então, como que a gente resolve um sistema desse tipo? A gente resolve ele de baixo para cima. Né? Como que faz isso? A gente resolve a partir de t. Né? Pega a equação em t, começa aqui ó, com 2t igual a 6 e encontra o valor de t. Né? Qual é o valor de t nessa equação? 3, né? Porque o 2 passa dividindo, a gente tem aqui t igual a 3. Né? Resolvemos t igual a 3. Mas aí, se caso tivesse sido 2t mais x, como que isolar? 2t mais x? 2t mais x igual a 3. Tivesse duas variáveis na última linha. Sim, tem uma forma de resolver isso, né? Só que eu vou tratar ela um pouco mais adiante nessa mesma aula, tá? Que são sistemas que se caracterizam como possíveis, porém indeterminados, né? Eles não têm uma solução única, certo? Já já eu vou falar sobre esse tipo de sistema, ok? Né? Então, por hora, vamos nos focar só nesse primeiro exemplo, né? Mas é uma pergunta relevante. Né? Daqui a pouco a gente aborda esse tema. Né? Então, resolvemos em t, aí vamos agora partir para a equação imediatamente acima, que depende só de z e de t. Né? Por quê? Porque eu já tenho o valor de t. Né? Tendo o valor de t, eu consigo encontrar o de z. Né? Então, vamos pegar aqui a equação, ó, 5z mais 7 vezes t igual a 21. Né? E no lugar do t, vamos colocar o 3 que encontramos. Então, vai ser 5z mais 7 vezes 3, que é 21, igual a 21. Né? Então, 21 cancela com 21, né? Porque 21 do lado esquerdo e do lado direito, ambos com o mesmo sinal, né? Vai dar 0. Né? Então, vamos ter 5z igual a 0. Qual é o valor de z? 5. 5 não. 5 multiplicado por quanto vai dar 0? É 0. É 0. Né? Então, já temos o valor de t e de z. Agora, partimos para a equação imediatamente acima, ó, que é a equação que depende de y, de z e de t. Né? E façamos aqui do lado. Ó. Y mais 3 vezes z menos t igual a menos 5. Certo? Então, y mais 3 vezes 0
menos 3 igual a menos 5. Né? 3 vezes 0 aqui cancela, né? Dá 0. Então fica y, o menos 3 vai para o outro lado somando, fica menos 5 mais 3. Y dá menos 2. Certo? Então agora falta só o valor de x. Aí a gente vai para a equação de cima, que é a única que depende de x, né? Aí vamos lá para x mais 2y menos e mais 3t igual a 6. Né? Como já temos os valores de y, z e t, fica fácil. Né? Então, 2 vezes menos 2, z é 0 e t é 3. Isso é igual a 6. Né? Então fica x, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Zero, né? Não conta, né? Mais 9 igual a 6. Né? 9 menos 4 dá 5. Então fica x mais 5 igual a 6. 5 vai para o outro lado subtraindo. Então fica 6 menos 5 que dá 1. X igual a 1. Portanto, nosso conjunto de solução fica esse aí, né? X igual a 1, y igual a menos 2. Então, o conjunto de solução S vai ser esse, ó. Vou colocar assim. X igual a 1, y igual a menos 2, z igual a 0 e t igual a 3. Né? E assim, essa seria a resposta do nosso sistema. Né? Então, esse resultado poderia ser antecipado já pelo teorema de Cramer, né? Que a gente viu na aula anterior, por saber do seguinte, né? Por ser um sistema onde o número de incógnitas é o mesmo número de equações. Né? Então a gente consegue o número de incógnitas é o mesmo número de equações, então a gente consegue formar uma matriz quadrada, né? Com esses com o que está do lado esquerdo da igualdade, certo? E com essa matriz quadrada a gente calcula o determinante dela. Olha só, nossa matriz quadrada aqui ficaria assim, ó. Ó, pega só os coeficientes, né? 1, 2, menos 1 e 3. 1, 2, menos 1 e 3. Agora, 0, 1, 3 e menos 1. 1, 3 e menos 1. Depois, 0, 0, 5 e 7. Né? Depois, 0, 0, 0, 2. Né? Tem um resultado que a gente viu dos determinantes que, independente da ordem da matriz, uma matriz formada por zeros, né? Abaixo da diagonal principal, da forma como está aqui, o determinante simplesmente vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Né? Então, aqui a gente tem nitidamente um determinante diferente de zero. Né? E pelo teorema de Cramer, se esse determinante é diferente de zero, o sistema é possível e é determinado. Ou seja, ele é possível de resolver e a solução é única. Assim como essa daqui que a gente encontrou. Certo? Só que a gente não encontrou usando o teorema de Cramer, utilizamos o escalonamento. Né? Nesse caso, não utilizamos escalonamento propriamente dito, porque o sistema já estava escalonado. Né? Mas, digamos que eles não estivessem nessa forma de início, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Vamos pegar um sistema qualquer e escaloná-lo. Né? Vamos colocá-lo nessa forma de escada para poder resolver dessa forma facinha como a gente fez. Tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Professor? Sim. Para anular, tem que ser sempre no começo da equação ou pode fazer lá no final? Como assim? Anular Ou em vez repetir os primeiros números e zerar o final da equação. Repetir os primeiros? É tipo assim, ó, x, que o senhor colocou aí, x mais 2y menos z mais t, né? Certo. Igual a 6. Aí zerou tipo x,
repetir o y. Tem como fazer logo lá no final? Tipo, repetir a primeira e colocar os zeros no final? Você fala botar todos esses zeros só na última equação? Aham. Não, aí se botar zeros em todos as variáveis, em todos os coeficientes, né, da última equação, o seu sistema fica impossível de resolver, né? Porque ele fica algo assim, ó. No final você vai ter algo assim: 0x, 0y, 0z, 0t igual a 6, por exemplo. Não tem variáveis x, y, z e t que satisfaçam essa igualdade, né? Tá. Eu não sei, foi isso que você perguntou? Eu não sei se eu entendi bem. Foi, né? Foi. Pois é, sistemas assim não fazem sentido. 0 vezes x mais 0y, 0 vezes z mais 0t igual a 6, né? Pense em algum número que, substituindo por x, y, z e t, faça essa igualdade ser verdadeira, né? Não tem. A única forma de tornar isso verdadeiro é se isso aqui fosse igual a zero, né? E mesmo assim, os valores de x, y e z que tornam isso aqui verdadeiro são quais? Qualquer número real, né? Aí o sistema seria possível e indeterminado, né? Resumindo, seria possível de resolver, mas você não pode dizer que a solução é única, né? São infinitas soluções diferentes, certo? Então, o escalonamento ele consiste naquelas etapas que eu falei, de você ir zerando coeficientes, né? Numa ordem crescente de equação para equação do sistema, tá? Aqui estava qual o número mesmo, que eu não lembro? Era o... Deixa eu ver aqui, o meu exemplo que eu peguei. 2t. Ah, 2t, né? Beleza. Pessoal, vou só pegar uma água aqui e volto em 1 minuto, rapidinho. Prontinho, pessoal, vamos continuar, né? Então, esse é um exemplo de sistema escalonado do tipo 1, né? Número de equações igual ao número de variáveis, né? Então, vamos ver aqui agora um exemplo do segundo tipo que eu mencionei, né? Vou colocar aqui. Cadê? Ah, segundo tipo. Coloquei de azul, né? Professor, Sim. nesse caso, se houvesse uma equação que fosse homogênea, Certo. anularia todo o sistema, né? Repete, por favor. Se tivesse uma equação que fosse homogênea, Sim. anularia todo o sistema? Uma equação homogênea, a característica dela é que todas as equações são iguais a zero, né? Esse, na verdade, é o tópico da nossa próxima aula. Você acabou de me lembrar aqui, né? Então, essas equações lineares homogêneas, ela tem algumas características especiais, né? Mas
Também dá para resolver por escalonamento em alguns casos, né? Mas deixe-me ver. Dá. Não esse caso aqui do primeiro tipo, como eu mencionei, porque senão você teria t igual a zero, z igual a zero, seria a chamada solução trivial, né? Mas se você tivesse, por exemplo, um caso em que você terminaria a sua equação aqui, ó, né? Esquece essa última, né? Terminasse, fosse uma equação com 4 variáveis e fosse um sistema, né, com 4 variáveis e 3 equações, todas elas igualadas a zero, né? Aí daria para você trabalhar um pouco, né, com essas variáveis aqui e chegar a alguma relação entre elas, né? Mas a solução não seria única, né? Mas também não seria só a trivial também, todas iguais a zero não, tá? Mas no exemplo que você perguntou, se essa equação aqui fosse homogênea, a única solução possível seria a trivial, seria x, y, z e t igual a zero. Certo? Certo, obrigado. Nada. Então, no segundo caso, é quando você tem mais incógnitas do que equações, né? Então, número de equações, número de equações menor que o número de incógnitas. É isso mesmo. Então, assim como eu fiz no caso anterior, vamos ver um exemplo que se encaixe nisso. Mas vou colocar um exemplo menor para a gente não fazer tantas contas como esse caso aqui, né? Vamos fazer um exemplo assim. Um sistema S, né? Com 2 equações e 3 incógnitas, né? Tipo x menos y mais z igual a 4, né? E y menos z igual a 2. Tá? Então, esse segundo tipo aí de equação linear, né? Ela entra exatamente na pergunta que o colega fez anteriormente, né? Sobre... Cadê? Foi exatamente aonde mesmo? Sobre por aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, um x aqui somando nessa última equação, como é que ficaria, né? Então, seria algo parecido com o que acontece nesse tipo de equação aqui, né? Porque, olha só, nessa equação, né, a única variável que é chamada livre, né, ou seja, que ela não aparece no começo de nenhuma das equações, porque olha só, o x aparece no começo da primeira e o y aparece no começo da segunda, né? Então, a única que não aparece no começo de nenhuma das duas é o z, né? Está aqui presente em ambas as equações, tá? Então, uma forma da gente resolver esse tipo de equação é a gente passar o z para o segundo membro em ambas as equações. E ficaria assim, ó. Vamos reescrever esse sistema assim. Repete o x menos y igual o 4 deixa quieto, né? E o z vem para o outro lado subtraindo, né? Aqui eu deixo o y do jeito que está, né? Deixo o 2 também do outro lado do jeito que está. E o z que estava subtraindo vai para o outro lado somando, tá? Então, agora reparem bem como está o lado esquerdo do nosso sistema, né? Eu só tenho um sistema que depende de x e de y. Agora eu tenho um sistema com 2 equações, né? E 2 incógnitas, né? Só tem x e y aparecendo, tá? Aí, mas como assim, né? Você pode perguntar, como assim? O z ele não sumiu não, ele só foi para o outro lado da equação, né? Como assim eu só tenho 2 incógnitas, né?
Aí não, de fato tem razão. Não dá para considerar simplesmente desaparecer com o z só porque eu mandei ele para o outro lado da equação, né? O que acontece é o que vocês já sabem, né? Que quando a gente tem mais incógnitas do que equações, a gente pode resolver esse sistema, porém a gente não consegue determinar uma solução única, né? A gente consegue determinar um conjunto de soluções para esse sistema, tá? Então, através desse artifício de colocar o z no outro membro da equação, né, em ambas as equações, a gente pode atribuir diferentes valores a z, né? Então, vamos fazer assim. Por exemplo, diga que z é igual a um número alfa qualquer, né? Onde alfa é um número real, tá? Já que a gente está trabalhando no conjunto dos reais, né? Ou seja, eu vou atribuir valores a z, né? Aí o nosso sistema vai ficar assim, ó, x menos y igual a 4 menos alfa, onde alfa é qualquer número real, tá? E y é igual a 2 mais alfa, repetindo, alfa é qualquer número real. Tá? E assim a gente recai numa equação do primeiro tipo, né? Vocês percebem isso? Eu tenho agora x menos y igual a um número, e aqui ó, agora eu tiro a primeira variável, né? Porque ela está multiplicada por um coeficiente nulo. Aí eu tenho só a segunda variável igual a um coeficiente qualquer, a um número qualquer, tá? Então, como que a gente resolve uma equação do primeiro tipo, né? A gente faz assim, né? A gente faz de baixo para cima, né? A gente resolve primeiro a equação de baixo, usa a solução para resolver a de cima, depois pega essa, usa para resolver a de cima e assim sucessivamente, tá? Então, a gente transformou a equação do segundo tipo em uma equação do primeiro tipo, né? Então vamos fazer assim, ó, só que a nossa equação está bem mais simples, né? Aqui não temos que y é igual a 2 mais alfa, então a gente vai na primeira equação, x menos y igual a 4 menos alfa, né? E onde tem y, eu vou colocar 2 mais alfa. Então, x menos 2 mais alfa igual a 4 menos alfa. Certo? Aqui é só fazer jogo de sinais, né? X menos 2 x menos alfa, né, também, igual a 4 menos alfa. Né? E agora? Olha só que interessante. Oi? Passo alfa para o segundo membro? Mas pode ser, passo o alfa e o 2, na verdade, mas a gente já percebe de cara o que acontece, porque, olha só, deixa o x isolado, né? O 4 e o menos alfa do segundo membro ficam lá do jeito que estão, né? O 2 que estava negativo passa positivo, o alfa que estava negativo passa positivo, né? Assim, eu tenho alfa negativo e alfa positivo, cancelam, né? 4 mais 2 dá 6, eu tenho x igual a 6. Com esse artifício eu consegui eliminar o alfa, né? Então significa que toda vez que eu usar esse método eu vou conseguir eliminar esse alfa? Não, não é isso, né? Mas nessa equação em particular a gente conseguiu. Eu vou fazer mais um outro exemplo assim que eu terminar esse aqui, para a gente ver que nem sempre isso acontece, tá? Então, se x é igual a 6... Oi? Então, de todo jeito, o z sumiu, né? Porque substituiu o alfa pelo z. Não tem o valor do z. Não é bem assim, né? Porque, olha só, com isso eu consegui determinar o valor de x, certo? Vamos determinar o y? Como é que fica o y? O y é 2 mais alfa? Não é isso? Eu não posso fazer nada em relação a isso. O y é 2 mais alfa ainda. Né? E o z continua a ser alfa. Né? Então, qual é o nosso conjunto de solução? É x igual a 6, y igual a 2 mais alfa e z igual a alfa. Né? Para todo alfa pertencente aos reais.
né? Então, por exemplo, se eu considerar que alfa vale 5, né? O meu conjunto solução, 5 não, vou colocar o número aqui, vale 8, né? O meu conjunto solução vai ser 6, 10 e 8. Se o meu alfa for menos 3, o meu conjunto solução vai ser 6, menos 1, menos 3. E assim, você pode considerar o alfa igual a raiz de 2, você pode considerar o alfa igual a π sobre a raiz de 5 mais 1, e sempre vai ter um número, um conjunto de solução correspondente para o alfa que você escolher. Certo? Então, essa é a ideia por trás aí da nossa solução. Tá? Então, só queria deixar claro que esse artifício que a gente fez, ele resolve o sistema, porém, ele não dá uma solução única, não. Ele te dá um conjunto de soluções que é representado por isso daqui, ó. Então, lá no exercício que você for responder, você vai responder assim, ó, que a solução desse sistema é representada por esse conjunto aqui. Tá? Aqui eu só coloquei alguns exemplos para vocês verem que conjuntos são esses, né, que podem ilustrar essa situação. Tá? Um outro exemplo, que é não tão difícil, mas um pouco menos trivial do que esse, pode ser esse daqui, ó. Vamos ver, x mais y menos e menos t igual a 0. Aí, em vez de eliminar apenas o primeiro a primeira variável, né, anulando o coeficiente de x, vamos anular o coeficiente de x e y, né? Aí vamos ter de baixo uma equação que depende só de z e t, né? Por exemplo, 3z mais 2t igual a 4. Ok? Então vamos nos propor a resolver essa equação, né? Então, qual é a única variável livre, né, que aparece aí nessas equações? Por variável livre, lembrem, é a variável que não aparece em primeiro lugar nas duas equações. Qual é essa variável? Ou essas variáveis? Y e T. Oi? Y e T, exatamente, ó. O Y não aparece em primeiro aqui, nem o T também não aparece em primeiro, né? Nenhuma nem na outra, certo? Então, da mesma forma como fizemos no exemplo anterior, vamos colocar essas duas variáveis no lado direito da igualdade. Vamos deixar apenas assim, ó, x menos e, e do outro lado vamos colocar, ó, o t estava negativo passa positivo, o y que estava positivo passa negativo, né? E aqui deixa o 3z, o 4 que estava lá no segundo membro deixa ele quieto, o 2t passa negativo, certo? E agora o que a gente faz? O que a gente fez nesse exemplo aqui depois que fez isso? Aqui a gente passou o z para o outro lado e depois fez o que com o z? Sou alfa? A gente atribuiu valores a z, né? A gente disse que z representa qualquer número real, certo? Só que aqui agora a gente tem dois valores, tem t e tem o y, né? Então vamos fazer assim, né? Vamos dizer que t é igual a alfa e o y é igual a beta, né? Para todo alfa e beta pertencente aos reais, tá? Então o nosso sistema vai se reduzir a algo assim, ó, x menos z igual a alfa menos beta, 3z igual a 4 menos
2 alfa. Né? E pronto. Temos aí um sistema do primeiro tipo novamente. Né? Aí a gente resolve de baixo para cima, igual a gente fez no primeiro tipo. Né? Isola o z aqui nessa variável e substitui na primeira equação. Isola o z nessa segunda equação e substitui na primeira. Tá? Então, vamos fazer isso. Né? Nessa daqui, para isolar o z, basta pegar o 3 e passar dividindo. Né? Então, faça assim. Z vai ser 4 menos 2 alfa dividido por 3. Né? Agora vamos na primeira equação. X menos z igual a alfa menos beta. E onde tem z, né, vamos colocar o valor que encontramos aqui para ele. Certo? Então vamos fazer isso. X vai ser igual... x menos 4 menos 2 alfa sobre 3 igual a alfa menos beta. Né? Fazendo o jogo de sinal aqui, fica... Não, em vez de fazer o jogo de sinal, vamos fazer primeiro o MMC, né? Para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Né? Como é que fica aqui essa subtração de frações? Né? Qual é o MMC entre 1 e 3? 3. Né? E agora, faz o quê? Divide por 1, multiplica por x, né? 3x. Menos 3 divide por 3, multiplica pelo de cima. Então fica 3 vezes 4 menos 2 alfa. Né? É igual a alfa menos beta. Né? Então vai ficar 3x. Agora sim, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos vezes menos, mais 3 vezes 2 alfa, 6 alfa. Né? Aí esse 3 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. 3 vezes alfa menos beta. Né? Aí a gente pode continuar essa equação aqui em cima. Então fica 3x menos 12 mais 6 alfa igual a distributivo aqui, né? 3 vezes alfa, 3 alfa, 3 vezes beta, 3 beta. E o sinal de menos é preservado. Né? Então, como eu quero descobrir o valor de x, vamos isolar ele aos poucos aí. Vamos manter o 3x e o que não for depender de x, eu vou passar tudo para o outro lado. Né? Vai ser igual o 3 alfa menos 3 beta eu vou manter, né? Aí o 6 alfa vai negativo e o 12 que estava negativo vai positivo, né? Aqui dá para a gente resolver 3 alfa menos 6 alfa, né? Então fica 3x igual a posso colocar o 12 mais na frente, né? Só para não ficar número negativo na frente. Menos 6 menos 3 dá menos 3 alfa menos 3 beta. Certo? E agora a gente pode fazer assim. Pode colocar esse 3 que estava multiplicando, pode passar dividindo. Né? 12 menos 3 alfa menos 3 beta dividido por 3. Né? Aí, eu posso dividir por 3 cada um desses termos. Quanto é 12 por 3? 4. Né? 3 por 3, sobra só o alfa aqui. 3 por 3, sobra só o beta. Então, eu tenho que x é 4 menos alfa menos beta. Certo? Então,
Já temos o valor de z, já temos o valor de x, temos o valor de y e temos o valor de t, que a gente atribuiu lá do início, né? Portanto, o nosso conjunto solução vai ser esse daqui, ó. O valor de x é 4 menos alfa menos beta, né? Valor de y, beta. Valor de z, 4 menos alfa, ou 4 menos 2 alfa, né? Sobre 3. E valor de t, alfa, né? Para todo alfa e beta reais. Pronto, essa é a nossa solução. Eis a solução do sistema, onde você vai obter casos particulares para quaisquer valores de alfa e beta que você for substituindo, né? Começa aí, alfa igual a 1 e beta igual a 2, substitui aí e vê quanto dá. Bota alfa igual a 0 e beta igual a menos 15, vê quanto é que dá, né? E assim você tem infinitos conjuntos de solução diferentes desse sistema. Certo? Alguma dúvida, gente? Vou até colocar assim, ó, que é x, y, z e t, né? Só para não ficar nenhuma dúvida quem é quem aqui nesse conjunto de solução. E aí, alguma dúvida, gente? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, depois vocês verifiquem o passo a passo certinho, né? No caso de eu ter errado alguma álgebra aqui no meio, né? O que eu não acho difícil, tá? Mas o procedimento em si, né? Eu acredito que vocês tenham entendido, tá? Isso que é o mais importante no momento, beleza? Então, tendo compreendido essa parte, vamos falar sobre sistemas equivalentes, né? E o chamado e vamos entender como se faz o escalonamento de um sistema, tá? Então, primeiro, né? Por que falar de sistemas equivalentes, né? Sistemas equivalentes, né, são todos quando a gente considera dois sistemas lineares que têm os mesmos conjuntos solução, tá? Então, são sistemas lineares que, apesar de serem diferentes, têm equações diferentes, mas o conjunto de solução dos dois é o mesmo, né? Então, quando você tem pares de sistemas que têm essa configuração, que tem essa sincronia, por assim dizer, né? Significa que você pode escolher resolver um ou outro quando for mais conveniente. Você escolhe aquele que tem a configuração mais fácil, mais simples de resolver para você, né? Já que a solução é a mesma, certo? Então, daí você entender reconhecer quando que um sistema é equivalente a outro, né? E como você faz para tornar um sistema equivalente a outro, né? Que é outro ponto interessante também, né? Então, vou colocar aqui sistemas equivalentes. Então, a definição básica é essa que eu falei, então eu não vou escrever, já vou colocar logo um exemplo, né, de como se ilustra tal sistema. Opa. Então você pega aqui um sistema S1, né, digamos x mais 2y igual a 3, né? E a segunda equação sendo 2x mais y igual a 1. Né? E vamos considerar um sistema S2. A primeira equação ela pode ser igual, né? Mas a segunda equação tem que ser diferente. Afinal de contas, alguma coisa tem que ser diferente nesse sistema, né? Mas o conjunto de solução deve ser o mesmo.
né? Então, esses dois sistemas têm em comum o fato do conjunto solução de ambos ser o seguinte: ser menos 1/3 e 5/3, tá? Então, ambos têm esse conjunto solução aqui. Então, como dissemos, sistemas equivalentes eles têm as mesmas soluções, né? Ou se for o caso, sistemas que não têm solução também são equivalentes. Ambos não têm solução, por exemplo. Você pode dizer que esses dois sistemas são equivalentes, né? Então, a nossa ideia é utilizar essa definição para fazer com que um sistema seja equivalente a outro, né? Mas na forma escalonada. Por exemplo, entre esses dois sistemas aqui, já que os dois são equivalentes, qual vocês escolheriam para resolver? Eu escolheria esse daqui, ó. Ele é muito mais simples para resolver. Por quê? Ele já está na forma escalonada, né? A gente resolve aqui em y, pega o valor de y, resolve na primeira equação. Pronto, acabou, né? Esse daqui a gente já teria passos a mais para resolver, né? Teria que... Aí, por exemplo, uma forma que a gente aprendeu a resolver esse tipo de equação, né? Multiplica a primeira equação por 2, aí você vai subtrai as equações, aí depois você descobre o valor de y, e com isso você volta em uma das equações, substitui o valor de y que você achou, né? Aí sim você faz as manipulações para achar o valor de x. Tá vendo? É uma quantidade de passos bem maior do que você resolver o segundo sistema, tá? Então, a ideia é você pegar um sistema e transformar ele em outro, só que em um outro sistema que seja equivalente a ele, só que na forma escalonada, que é muito mais simples de resolver, né? Como a gente já viu acima, certo? A gente aprendeu os dois tipos, né, de solução de um sistema escalonado, tá? Então, o que vai nos permitir resolver sistemas assim, né, de transformar um sistema equivalente em outro, são dois resultados, tá? Cuja demonstração eu não vou colocar porque elas são simples, porém um pouco demoradas, né? Eu queria poupar esse tempo para focar na resolução de exercícios, né? Mas para quem quiser ver a demonstração, né, tem lá no livro que eu passei para vocês, lá do Fundamentos de Matemática, tá? São bem simples mesmo e fazem referência àquelas propriedades de matrizes e determinantes que a gente viu anteriormente, como por exemplo, quando você faz a troca de linhas de uma matriz, o que acontece com o determinante, né? Quando você multiplica a linha de uma matriz por um número, né? O que acontece com o determinante, tá? Então faz uso desse tipo de raciocínio para chegar no resultado que a gente quer desses teoremas, tá? Então, o primeiro resultado, vou chamar simplesmente de teorema 1, né? Diz o seguinte: quando a gente multiplica os membros de uma equação qualquer, né, ou seja, cada um dos termos de uma equação de um sistema linear por um coeficiente diferente de zero, né, o novo sistema obtido será equivalente ao sistema anterior, né? Então vamos fazer assim, como é que eu posso colocar? Assim, o produto de K diferente de zero por uma equação de S, né? Resultará
em um sistema que eu vou chamar de S' equivalente a S. Ou seja, quando eu pego uma equação qualquer do nosso sistema e multiplico por um número real qualquer, né? O conjunto solução ainda é equivalente, né, do novo sistema obtido, ainda é equivalente ao sistema anterior, né? Ou seja, ao sistema antes de ter feito esse produto, né? Então eu vou ilustrar isso depois, né? Então esse é o nosso primeiro resultado útil, né? E o segundo teorema 2 deixa eu ver como é que eu posso escrever ele. Cadê? Tá. O teorema 2 também relativo à substituição de uma equação por outra, né? Você troca as linhas, por assim dizer, de um sistema por outro, né? E isso não altera o conjunto solução, né? Então a gente pode colocar assim, que se substituirmos uma equação de um sistema linear, né, pela soma, né, soma termo a termo, né, dessa equação com outra do sistema, né, o novo sistema que a gente obtém será equivalente ao sistema anterior, né? Então, a gente pode colocar assim, substituindo uma equação de S, né, pela soma, né, ou diferença também, não importa qual seja a operação, né, se é soma ou diferença, né, pela soma ou diferença termo a termo. Opa. Dessa equação com outra do sistema obteremos um sistema que eu vou chamar de novo de S' equivalente a S. Certo? Então é outro resultado que tem a demonstração lá no livro, né? E uma amostra desse segundo resultado, o próprio exemplo, o livro ilustra dessa maneira aqui, ó. Pega aqui, por exemplo, uma equação assim, 2x mais y mais 3z igual a 4, né? E aqui uma segunda equação, x menos y mais 2z igual a 1. E a última equação, 4x mais y mais z igual a 0, né? Então, como a gente ilustra a aplicação desses dois teoremas aqui nesse sistema para poder obter, nesse sistema S, né, para poder obter um sistema S' equivalente, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer, né, a gente pode, das duas uma, pode utilizar a primeira equação, né, o primeiro teorema, desculpe,
e multiplicar, por exemplo, a segunda equação por, sei lá, por 3, né? Ou vamos ver, por 2 ou alguma coisa assim, né? Poderia ser até por menos 2, né? Já que a ideia seria construir um sistema escalonado, né? Então a gente multiplica por menos 2 e depois soma a primeira equação com a segunda, tá? Mas eu vou fazer o passo a passo com mais calma. Vou fazer assim, ó. Tira esse aqui do lado, por enquanto, né? E vamos fazer assim. Vamos pegar essa equação aqui do meio, né? E a que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vai somar essa primeira com a segunda, tá? O que a gente vai obter então, a gente vai substituir na segunda equação o resultado da soma, né? Então vamos manter a primeira inalterada. E na segunda, ó, 2x mais x dá 3x. Y somado com menos y dá 0, então não coloco nada no lugar. E 3z com 2z, 5z. Né? Então, pode deixar assim mesmo. E 4 mais 1 dá 5. E a última equação a gente também só repete. Né? Então, esse sistema que a gente obteve aqui, por exemplo, é um sistema S' que é equivalente ao primeiro. Se a gente for buscar o conjunto solução desse segundo sistema, desse sistema S', ele vai ser o mesmo do sistema S. Tá? Então, só uma ideia de ilustração, né? A gente vai ver através de a gente pode entender de uma outra maneira como faz o escalonamento desse sistema, né? Vamos utilizar esse próprio exemplo, né? O livro aqui não faz, mas a gente pode fazer, né, o escalonamento desse próprio sistema aqui para entender como que eles são, como que a gente faz para poder tornar esse primeiro sistema aqui equivalente a um sistema escalonado, né? Então eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver como é que eu posso, assim, opa. Melhor apagar assim que é mais rápido. Aqui era só para ilustrar, tá? A ideia. Mas para transformar no sistema escalonado tem uma abordagem mais interessante. Né? Então, vocês lembrem do seguinte, para transformar no sistema escalonado, eu tenho que fazer, por exemplo, ó, eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, certo? Então, dá para a gente transformar isso aqui em um sistema escalonado onde na primeira equação eu tenho 3 incógnitas, na segunda eu vou ter 2 e na terceira eu vou ter apenas uma, né? Assim vai ser bem fácil de resolver, né? Então, para eu conseguir ter na segunda equação apenas 2 incógnitas, ou seja, apenas y e z como incógnitas, eu preciso anular a equação em x, tá? Então, para que isso aconteça, a gente vai fazer o seguinte, vai chegar na segunda equação, multiplicar por menos 2, né? Aqui apareceu o x, né? Vou colocar só assim, tá? Multiplicar por menos 2 a segunda equação, né? E somar com a primeira, né? Eu vou colocar a seta assim apontando para a segunda, né? Indicando que o resultado da soma eu vou substituir na segunda equação, ok? Aí vai ficar assim, ó, a primeira equação não, antes de somar, eu vou fazer o passo a passo mais devagar, acho que é melhor, né? Vou repetir a primeira equação, né? E a segunda é multiplicada por menos 2, né? Isso quem me garante que eu posso fazer é o primeiro teorema, né? Ele me diz que se eu multiplicar qualquer equação do meu sistema por uma constante qualquer, aqui no meu caso um k real, né? Isso não vai alterar o conjunto solução do meu sistema. Eu vou gerar um sistema que é equivalente ao primeiro, tá? Então aqui vai dar menos 2x, aqui menos 2 multiplicado por menos y vai dar
2y, e aqui menos 4z, igual a menos 2. Tá? E a terceira equação eu vou repetir. 4x mais y mais z igual a 0. Certo? Agora eu vou fazer o que eu falei antes, né? Eu vou somar a primeira equação com a segunda e o resultado da soma eu vou substituir na segunda equação. E vamos obter o seguinte sistema. Repete a primeira. Né? E a segunda vai ficar, ó, 2x somado com menos 2x dá 0. Então eu vou deixar vago aqui, né? Y somado com 2y, 3y. Né? 3z somado com menos 4z, menos z. 4 somado com menos 2 dá 2. Né? E a terceira equação a gente repete. Certo? Vocês entenderam a ideia até aí? Ou não? O que a gente precisa fazer para transformar esse sistema aqui que a gente chegou, né, em um sistema escalonado? Quais variáveis eu preciso anular agora? X e Y? O x e o y em qual equação? Na última. Na última, né? E como você sugere que eu possa fazer isso? Começando pelo x, não precisa ser as duas ao mesmo tempo, não. A gente pode começar sempre pelo x aqui primeiro. A gente pode fazer assim, ó. Multiplica a primeira por menos 2, certo? Aí vai dar menos 4x aqui no começo. E o resultado a gente soma com a última equação e substitui na última. Alguém disse alguma coisa? Professor, no caso, o método que o senhor está utilizando é o da adição, né? Eu estou escalonando, né? Escalonar, eu posso me apoiar nesses dois teoremas que eu citei, né? Ou seja, multiplicar cada uma das equações aqui por um coeficiente, né? Ao meu bel prazer, né? Que isso não altera o sistema, o conjunto de solução do sistema. Ou eu posso somar ou subtrair as equações entre si, termo a termo, né? Da mesma forma como a gente fazia com as linhas ou as colunas de uma matriz, né? Não sei se vocês lembram, certo? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Eu estou só me apoiando nesses dois teoremas para poder fazer o que eu estou fazendo aqui. Né? Beleza. Eu poderia também multiplicar por 2 positivo e subtrair a primeira com a segunda. Lembra que eu coloquei aqui, ó, soma ou diferença, tá? Mas não faz muito... Tanto faz eu utilizar um ou outro, ok? Então, ó, repete a primeira equação. Aí repete a segunda equação também. Opa. E a terceira é onde vai acontecer a mudança. Ó. Eu multipliquei 2x por menos 2, ficou menos 4x. Somado com 4x positivo, vai dar 0. Né? Então, desaparece esse termo aqui da frente. Né? Y multiplicado por menos 2, dá menos 2y. Menos 2y somado com y vai ficar menos y. Né? 3z multiplicado por menos 2 dá menos 6. Menos 6 somado com z dá menos 5. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 somado com 0 dá menos 8. Tá? Mais uma vez, esse sistema que obtivemos é equivalente a esse primeiro aqui, ó,
que é equivalente a esse daqui também, que é equivalente a esse daqui também. Tá? Até então, a gente não alterou o conjunto solução do sistema. Né? Por quê? Porque estamos nos limites permitidos pela aplicação desses dois teoremas aqui. Tá? Estamos só construindo sistemas equivalentes. Ok? E agora, como a colega bem observou, a gente precisava eliminar os coeficientes em x e em y na terceira equação. Já conseguimos eliminar em x, agora falta em y. Né? Agora ficou fácil, né? A gente pode fazer assim. O que vocês sugerem aqui nesse último sistema para a gente eliminar o coeficiente em y nessa última equação? Pense aí uma manipulação válida, né, permitida pelos dois teoremas lá em cima, que torna essa manipulação possível. Qual seria? Vou dar uma dica. Eu posso multiplicar essa última equação aqui por alguma coisa? E aí? Multiplicar ela por 3, gente. Olha só. Se eu multiplicar ela por 3, vai aparecer um 3y negativo aqui, concordam? Aí, basta que eu faça... que eu some a segunda equação com a terceira. E substitua o resultado na terceira equação. Aí a gente desaparece com o termo em y na terceira equação. Certo? Então, olha só, fica assim. 2x mais y mais 3z igual a 4. A segunda equação também não mexemos. E a terceira equação é onde vai acontecer as coisas. Ó. Aqui, como já vimos, 3 vezes menos y dá menos 3y. Somado com a segunda equação, com 3y da segunda equação, vai ficar 0. Aqui anula esse termo. Né? 3 vezes menos 5z dá menos 15z. Menos 15 somado com... Aqui mais, né? Somado com menos 1z dá menos 16z. Né? 3 multiplicado por menos 8 dá menos 24. Menos 24 somado com 2 dá quanto? Menos 24 somado com 2. Menos 22. Né? Pronto, ó, transformamos o sistema inicial... Estava aqui um sistema que a gente normalmente, até a aula anterior, aprendeu a resolver utilizando lá o teorema de Cramer, né? Aquela coisa que, apesar de útil, é muito trabalhosa. Em alguns passos transformamos em um sistema equivalente e um sistema escalonado, né? Do primeiro tipo ainda por cima. Né? Do primeiro tipo porque a gente consegue resolver ele, ó, de cima para baixo. Né? A gente resolve primeiro em Z, ó. Dá para encontrar primeiro o resultado em Z. Aqui eu pego Z igual a... pega a primeira equação, né? Menos 16Z igual a menos 22. Então Z vai ser igual a menos 22 sobre menos 16. Né? Dá para dividir por quanto isso aí? Dá por 2, né? Menos com menos dá mais. 11 sobre 8. Né? Portanto, Z igual a 11 sobre 8. Tendo o valor de Z, a gente consegue jogar aqui para a segunda equação, né? E descobrir o valor de y. 3y menos z igual a 2. Né? Vamos fazer 3y menos 11 sobre 8 igual a 2. 3y igual a 2 mais 11 sobre 8. Quanto dá a soma dessas frações aí, gente?
Ó, lembrando que 2 é 2 sobre 1. Quanto dá essa soma aí, do lado direito da equação? E aí, quanto fica? Vocês já sabem fazer isso, né? Faz direto, né? Já que dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 11, 27. Então, 27 sobre 8, né? Então, você vai ter que 3y igual a 27 sobre 8, né? Então, y é igual a 27 sobre 24, né? Porque o 3 passa multiplicando pelo 8, né? Divide por 3 em cima e embaixo, ó. Certo? Aí vai ficar como? 27 por 3 dá 9. 24 por 3 dá 8. Então já encontramos o z e já encontramos o y. Encontrando o y e o z, vai para a primeira equação, né? 2x mais y mais 3z igual a 4. Né? Então, 2x o x é o único que não temos, né? O y é 9 sobre 8, 3 vezes o z, que é 11 sobre 8. Isso igual a 4. Né? Mais 3 vezes 11, 33, né? 33 mais 9 dá 42, né? 42 sobre 8 igual a 4. Né? Fazendo aqui em cima. Que daria até para simplificar mais, né? 42 sobre 8. Quanto dá para dividir aí, gente? 42 divide por 4, divide? Não, né? Não, divide não. Dá no máximo por 2. Aí fica assim, ó. 21 sobre 4, né? Igual a 4. Então, 2x é igual a 4 menos 21 sobre 4. Né? Aí, mais uma vez, né? A ideia do MMC, né? 4 vezes 4, 16. 16 menos 21 dá menos 5. O 2 passa dividindo. O x vai ser igual a menos 5 sobre 8. Né? Portanto, conjunto de solução do sistema vai ser x igual a menos 5 sobre 8, y igual a 9 sobre 8 e z igual a 11 sobre 8, que foi o primeiro que encontramos lá em cima. E assim termina as contas. Se fosse fazer pelo teorema de Cramer, como a gente viu na aula passada, isso que a gente fez aqui, ó, daria menos de uma página, né? Porque a gente começou no finalzinho da página anterior. Com o teorema de Cramer, eu acho difícil fazer em menos de 2 páginas. Né? Então, só para uma comparação. Né? Isso é porque eu fiz abrindo muito as contas. Né? Então, só a título de comparação mesmo, né? Entre um método e outro. Certo? Então, beleza? Todos compreenderam até aí? Então, pessoal, só para finalizar, né? Os sistemas lineares, né? Quando pede assim para você discutir um sistema linear, vocês vão dar uma lida mais nesse capítulo. Tem outros exemplos lá também que são desenvolvidos antes de abordarem os exercícios, né?
Mas vocês podem entender assim, ó, quando um exercício pede para você discutir um sistema, né, é para você dizer se o sistema é possível ou impossível de ser resolvido. E mais ainda, caso o sistema seja possível, é para você mostrar se ele é determinado, ou seja, se ele tem apenas um conjunto de solução possível, ou se ele é indeterminado, no caso como esse daqui, ó, que tem infinitas soluções possíveis, como esse que a gente encontrou, certo? Então dá para encontrar, dá para você estabelecer isso da seguinte maneira, né? Faz assim, você tem um sistema linear, né? Aqui um sistema, faz um diagramazinho da seguinte maneira, né? Esse sistema ele só tem duas formas, né? Como eu disse, ou ele é possível, ou ele é impossível. Impossível de resolver quando não há nenhuma solução real, né? Real porque é o domínio no qual a gente está trabalhando, né? Não vamos admitir soluções complexas por enquanto, tá? Ou seja, impossível é quando ele não tem solução, né? Aqui, ó. Não tem solução, né? E mais, caso ele seja possível, ele ainda pode ter duas ramificações, né? Ele pode ser determinado ou pode ser indeterminado. Certo? Determinado é o caso que eu acabei de falar, quando você tem uma única solução. É indeterminado quando você tem infinitas soluções, tá? Então aqui, ó, indeterminado, infinitas soluções, né? E aqui uma solução. Ok? Então, basicamente, a discussão de um sistema vai levar nessas possíveis conclusões. Se ele é possível ou impossível. Se é impossível, acabou a discussão. É porque não tem solução. Se ele for possível, você ainda vai ter que determinar, ou você vai ter que deixar claro se o sistema é possível ou indeterminado através das análises que a gente fez até aqui. Ok? Por isso, é imprescindível a leitura do livro, né, porque ela dá um pouco mais de detalhes, né, sobre a teoria e mostra outros exemplos que vão dar mais ferramentas aí para vocês abordarem as questões e entenderem melhor a teoria proposta. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não? Bom, então, se não há nenhuma dúvida, na próxima aula, então, a gente continua, tá? E a gente fala aí sobre sistemas homogêneos na próxima aula e vê também sobre características de uma matriz, teorema de Rouchet-Capelle, né, tudo mais. São outras ferramentas aí que nos permitem fazer a análise de sistemas lineares e determinar formas de solucioná-los também, ok? Então, até a próxima aula, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.